E a safra brasileira de grãos deve somar 310 milhões e 600 mil toneladas no ciclo 22-23. É o que aponta o 5º levantamento da Conab, divulgado hoje de manhã. O volume é 14% superior ao registrado na última temporada e está levemente acima do levantamento do mês anterior. Segundo a companhia, as projeções para milho e soja também devem aumentar. O analista de mercado Carlos Cogo já aparece aqui para falar com a nossa audiência. Cogo, queria começar falando da soja, né? A produção deve subir quase 22% quando a gente compara com o ciclo 21-22. E eu queria já entender o que puxou esse resultado e já aproveito também para perguntar qual que é a expectativa diária para a soja. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia, boa tarde a todos. Pois é, nós na verdade temos aí uma situação interessante, uma combinação dupla, né? A área de soja, então, ela cresce 4,4% nesta temporada, atingindo 43,3 milhões de hectares, e ainda um aumento previsto na produtividade, né? Um aumento previsto de, no ano passado, 50,4 sacas por hectare, para 58,8 sacas por hectare esse ano, 17% a mais de produtividade, e uma projeção, então, de uma safra de soja da ordem de 152,9 milhões de toneladas, recorde de safra diária e recorde de produção de soja no Brasil. O milho também, você acredita que fica nessa área de recorde? Milho puxado pela segunda safra, que tem grande expansão de área também, segunda safra crescendo 3,7% para 1,8 milhão de hectares a mais de milho segunda safra, chegando a área agora a 16,9 milhões de hectares, quase 17 milhões de hectares. E a produção, a Conab está bastante ainda cautelosa, ela projeta uma produção total de milho de 125 milhões de toneladas, né? E no mercado aí hoje as consultorias operam em torno de 130 milhões de toneladas. Isso se deve a uma visão um pouco mais pessimista da Conab em relação à produtividade da segunda safra de milho, que ainda está em fase de plantio. Cogo, quero inserir agora a cultura do arroz na nossa conversa, porque a Conab apontou que será uma área menor da série histórica, né, de todo o registro aí da série histórica. Quais são os motivos, né, para a Conab ter essa projeção? O menor número da série histórica, o Brasil plantando apenas 1,64 milhão de hectares de arroz, somando arroz irrigado de sequeiro. Os motivos são bem conhecidos de todos, né? Um produto que trouxe renda bastante baixa, rentabilidade baixa nos últimos anos, mesmo com produtividade muito altas por parte dos produtores. É um ajuste natural entre oferta e demanda, saudável para o setor, vem em boa hora. O setor está acomodando o tamanho da área com o volume de consumo interno que continua em queda e as exportações que estão em alta. E com isso, então, nós vamos ter uma safra aí, Flávia, da ordem de apenas 10,1 milhões de toneladas para o consumo interno de 10,6 milhões. Ou seja, essa safra será uma safra inferior ao próprio consumo brasileiro de arroz. Com isso, vai ter que trazer arroz de fora, Cogo? Provavelmente as nossas exportações vão também acabar crescendo à medida que as exportações estão muito fortes desde o ano passado, quando o México começou a importar grandes quantidades de arroz do Brasil. Então, nós vamos ter que, ao mesmo tempo que exportamos, como acontece com arroz e com trigo, também vamos ter que importar arroz para complementar o abastecimento interno. Agora, falando no cenário geral de grãos, como é que fica essa questão de oferta e demanda aqui no mercado interno? Pois é, duas particularidades aqui, essa do arroz já comentada, né? Mas duas, no caso da soja, vamos ter com uma safra maior, poder ter um esmagamento maior de soja, com isso produzir mais farelo e mais óleo. Provavelmente nós vamos ter aumento da mistura de biodiesel esse ano para B13, então vamos ter mais óleo de soja necessário. E com a quebra da safra da Argentina de soja, nós vamos ter novamente esse ano, assim como no ano passado, mais espaço para exportação de farelo e óleo de soja. Então, mais esmagamento no Brasil é muito bem-vindo. Por fim, no milho, mais exportações. Desde o ano passado, a China entrou como nova importadora de milho brasileiro. O Brasil, tendo mais produção de milho esse ano, vai ter condições de atender a demanda extra que está surgindo para etanol de milho aqui no Brasil e a demanda extra de exportações, comprando, principalmente com o comprador China presente no mercado, que já é, no acumulado desse ano, o maior comprador de milho brasileiro na parcial de janeiro e fevereiro. Ô Cogo, agora em relação aos preços, né, como deve ficar o mercado, as cotações, com esse novo levantamento da Conab, e aí já vamos projetar então a curto e médio prazo. O mercado lá fora, de certa forma, já assimilou os números brasileiros, né? Tanto as questões do aumento de produção,
tanto de soja quanto de milho, e acabou já precificando as quebras que ocorreram na região sul do Brasil, que já foram comentadas agora aí no canal Rural. Então, isso tudo está precificado pelo mercado, né? A não ser que nós tenhamos uma grande surpresa pela frente, quebras ainda mais acentuadas, isso pode sim influenciar o mercado no médio prazo. Por enquanto, no curto prazo, o relatório não deve ter influência, não trouxe grandes alterações de números, mas ratifica a safra recorde, o aumento de produtividade nesse ano, apesar do fenômeno Laninha ter prejudicado diversas áreas, principalmente no sul do Brasil. Carlos Cogo, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Mercado e Companhia, fazendo essa análise de mercado de grãos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos, até a próxima.